Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de matemática. Pegue seu livro na página 256. Eu vou continuar com geometria e hoje eu vou explicar para vocês retas concorrentes, paralelas e semi-retas, ok? Então vamos lá. Na página 256, eu já falei, né? Vamos lá. Duas ou mais retas podem ser concorrentes quando as retas se cruzam, isto é, apresentam um único ponto em comum. No mapa, a Avenida das Torres e a Avenida Nuvem Branca dão uma ideia de retas concorrentes. Então, você, aluno, está aí com o seu livro e a gente tem um exemplo aqui, né, ó, de retas concorrentes, elas se cruzam, tem um ponto em comum, e aqui eu tenho um mapinha de rua, onde mostra, ó, o cruzamento de duas avenidas. Vamos continuar, então. Paralelas. Quando não se cruzam, isto é, não apresentam um ponto comum, essas retas mantêm sempre a mesma distância entre si. No mapa, a Avenida Caminho Feliz e a Avenida Bosque dos Pinheiros dão uma ideia de reta paralela. Então, a gente, olhando aqui o nosso livro, veja que as retas paralelas não têm pontos em comuns, porém mantêm a mesma distância entre si. E eu tenho um mapinha de rua onde mostra aqui duas avenidas paralelas, ok? Vamos ver aqui então na nossa lousa agora como seria isso aí, tá? Vamos lá. Retas concorrentes. Quando as retas se cruzam, ou seja, apresentam um ponto em comum, como nós vimos no livro. Então, eu vou traçar aqui duas retas concorrentes. Lembrando que nós já tivemos aula sobre retas. E a reta em geometria é quando eu traço, ela. Nas extremidades eu tenho duas flechinhas que mostram que eu tenho aí uma reta e ela é realmente uma reta, porque nas extremidades tem as flechinhas que dão a ideia de infinito. Então, a reta, ela é infinita, ela não tem começo, ela não tem fim. Ela prossegue aqui no nosso caso para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda, certo? E aqui eu vou colocar agora uma outra reta, que em geometria só vai ser reta mesmo, porque nas extremidades eu tenho as flechinhas que indicam o infinito, indicam que toda reta em geometria não tem começo, não tem fim, é infinita para ambos os lados, para ambas as extremidades, ok? No nosso caso aqui, as nossas retas elas vão ser concorrentes, porque veja, eu tracei duas retas que estão se cruzando. Se elas se cruzam, elas vão ter um pontinho aqui em comum. Eu posso chamar esse pontinho aqui em geometria de E, eu uso a letra E e tem que ser letra maiúscula, ok? Como regra da matemática em geometria, a minha reta tem um ponto em comum, todo ponto de uma reta é marcado por uma letra maiúscula, tá bom? Então, são concorrentes por quê? Porque se cruzam e tem aí um ponto em comum. Então, estamos falando de retas infinitas que se cruzam e tem um ponto em comum e, portanto, são chamadas concorrentes. As retas paralelas, elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum, mas elas têm uma mesma distância entre si, tá?
Então, eu vou aqui, ó, traçar duas retas paralelas. Ops. Vou usar aqui 13 centímetros. Vou usar aqui 13 centímetros. Eu fiz isso aqui, vou abaixar um pouquinho. Ainda não é reta, tá? Só vai ser reta quando eu colocar minha flechinha em geometria, tá? Agora sim, eu tenho duas retas paralelas. Veja que elas não se cruzaram como no nosso exemplo de cima. Não tem ponto em comum, mas elas têm a mesma distância entre si, ok? Vou agora traçar mais 3 aqui, ó, para vocês verem. Então, vamos lá. Uma reta, duas retas, deixa eu ver se eu tô pondo a mesma distância aqui. Tô. 3 retas. Bom, para ser reta, minhas flechinhas que indicam que continua tanto para cima e continua tanto para baixo, ou seja, a reta ela é infinita. E eu tenho aqui retas paralelas, porque não se cruzam, não tem ponto em comum, porém, elas têm a mesma distância. Veja que a geometria, ela é muito utilizada na nossa vida, né? Veja que as ruas, as plantas de ruas, de cidades, de mapa, todas elas vêm com retas, tá? Que se cruzam como as concorrentes e que são paralelas muitas vezes. Veja que até o próprio exemplo do nosso livro, ele vem, ó, ele traz para nós o exemplo de ruas, né? De um bairro, de uma cidade, enfim. E o motorista ou o pedestre na rua costuma usar esse termo paralela, né? Ah, essa avenida é paralela com a de cima. Olha, pega a avenida de cima que é paralela com essa. Então, veja que o termo paralelo é até utilizado tanto pelo motorista como pelo pedestre, que é um termo utilizado também na geometria, tá? Para você saber que duas avenidas e duas ruas foram feitas exatamente usando retas que têm uma mesma distância e que são paralelas porque não se cruzam, não tem ponto em comum, ok? Assim como tem ruas, como nós vimos no mapa, que se cruzam e tem um ponto em comum, ok? Agora eu vou explicar aqui para vocês as semirretas. As semirretas, gente, elas têm um ponto de origem, ou seja, um ponto de partida, e elas são ilimitadas em um só sentido. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá? Então, ó, semirreta. Tem um ponto de origem, ou seja, um ponto de partida, e são ilimitadas em um só sentido. Vamos ver isso na prática. Eu vou traçar aqui, então, uma reta, a princípio, tá? Tracei aqui uma reta. Se tô traçando uma reta, né, precisa ter uma flechinha aqui, precisa ter uma flechinha aqui. Ok, nós já aprendemos que isso é uma reta em geometria, né? Continua para a minha esquerda, continua para a minha direita, ou vice-versa. Ela é infinita, continua para ambos os lados, para ambas as extremidades. Porém, em geometria, para ser uma semirreta, ela precisa ter um ponto de origem, um ponto de partida. No nosso caso, nós vamos colocar aqui um pontinho, não precisa ser exatamente no meio, tá? Eu vou dar uma letra ou um nome para esse ponto, como nós já vimos em geometria, todas as vezes que eu coloco um ponto numa reta, num segmento de reta ou numa semirreta que nós estamos vendo agora, eu preciso dar um nome para ele, uma letra, e eu escrevo de letra maiúscula. Então, aqui na nossa semirreta,
o nosso ponto é o B. Então, aqui, agora sim, eu tenho uma semirreta.